Olá, tudo bem? Bem-vindos ao podcast da Sêneca. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da classificação dos seres vivos. Então, o campo das ciências biológicas que classifica os organismos é a sistemática, esse é o nome que recebe. E já passou por diversas fases de métodos, está sempre se aprimorando. Inicialmente, Aristóteles, na Grécia Antiga, propôs a seguinte divisão baseada nas características morfológicas dos seres vivos, ou seja, nas características físicas e visíveis. Ele propôs que os animais fossem classificados entre com sangue, que seriam quadrúpedes, aves e peixes, ou sem sangue, que seriam moluscos, crustáceos e insetos. Além disso, as plantas seriam classificadas entre simples e compostas. Já o Teosfratos, que foi um outro filósofo, seguiu os passos de Aristóteles e trabalhou com a classificação de plantas, para deixá-la mais aprimorada. Uma outra pessoa muito importante na história da classificação dos seres vivos foi o Linneu, ou Carl von Linné, que também que é considerado o pai da taxonomia moderna. Ele era fixista, ou seja, ele não considerava que existia parentesco entre as espécies. Ou seja, ele não considerava que uma espécie estava relacionada evolutivamente a uma outra espécie. Mas ele descreveu milhares, centenas, milhares de espécies, tanto animais quanto vegetais. E ele criou a classificação baseada nos seguintes grupos hierárquicos: reino, classe, ordem, gênero e espécie. A denominação das espécies era binomial e em latim, ou seja, tinha dois nomes. As classes do reino animal eram mamália, aves, anfíbia, piscis, insecta e vermes. Então, agora, qual dos níveis hierárquicos em cada par é o mais alto, por exemplo? Entre gênero e espécie, gênero é o mais alto. Entre ordem e classe, classe é a mais alta. Entre espécie e classe, classe é a mais alta. Entre reino e ordem, reino é a mais alta. E, só para recapitular de novo, quais são a classificação usada pelo Aristóteles para classificar os animais? Eram os animais com sangue e os animais sem sangue. Ok, então, além disso, tiveram também os pré-evolucionistas, que são outros pesquisadores que foram aprimorando a classificação do Linneu, mas tudo isso antes da ideia de parentesco entre as espécies, unicamente baseados na morfologia. Então temos o Cuvier, em 1829, que criou o conceito de filo, como um novo grupo hierárquico. Claus, em 1868, classificou os vertebrados como vários diferentes grupos, e, além disso, as plantas passaram a ser divididas entre monocotiledôneas e dicotiledôneas. E depois da ideia da evolução, tiveram também os pós-evolucionistas trabalhando na sistemática. Então, após a publicação do livro Philosophie zoologique, do Lamarck, a sistemática passou a se preocupar com a relação evolutiva que conecta as espécies, e aí passou a criar as árvores filogenéticas. O Ernest Haeckel, em 1866, foi o primeiro a criar o reino protista, que englobava os seres que não eram nem plantas e nem animais. Além disso, ele criou uma árvore filogenética com os 3 reinos. Hoje em dia, a genética é uma ferramenta muito utilizada para classificar os seres vivos de acordo com os aspectos evolutivos. Então, a gente pode, por exemplo, conversar sobre como corrigir uma frase que está errada. Então, no caso, Wallace foi o primeiro pesquisador a propor que as espécies evoluíam, ou seja, não eram fixas e imutáveis. A gente sabe que não foi o Wallace, o primeiro foi o Lamarck. Já a relação evolutiva entre as espécies pode ser representada pela árvore filogenética. E como Carl von Linné era conhecido? Como pai da nomenclatura moderna, pai da sistemática moderna, pai da taxonomia moderna, pai da classificação moderna. Era a taxonomia moderna. Qual foi o livro escrito por Lamarck em 1822? Foi o Philosophie zoologique, foi o primeiro a considerar que as espécies evoluíam. E é isso, por enquanto.